Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera final de semana, e mais uma rodada para os gaúchos aí do Campeonato Brasileiro, né? Olha, o Internacional recebendo o Atlético Paranaense, o Inter amanhã com o Cuiabá, lá em Cuiabá, jogo de 6 pontos, e o Juventude, né, que é o melhor dos gaúchos nesse momento aí, encarando o Botafogo. Nosso Dois Toques, você nos acompanha para todo o Brasil, né? Pelo sinal da Parabólica, canal 575 da Claro Net, mas para todo o Rio Grande do Sul e Estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Então você tem todas as alternativas aí para nos acompanhar aí, né, pela antena parabólica, para todo o Brasil e também para todo o Estado do Rio Grande do Sul, pela Masper TV. Mas também estamos aqui, né, no Pô Stream TV, no estúdio do Shop Total, além da Adesso TV, da Três Passos, da Rede Sul de Televisão, todas as alternativas para que você nos acompanhe sempre de segunda a sexta-feira. Bom, aí também tem as redes sociais. Tem o meu canal, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques, numeral Cadu Oliveira, né? Você não viu ao vivo, pode assistir a hora que quiser. E também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. Um grande abraço agora, presidente da Simers, da Masal, e também agora o novo presidente da Fiergs, né? Nosso querido amigo Cláudio Bira, aniversariante de ontem, né? Vai um abraço, foi ontem, mas, né? Comemoramos lá com o presidente Cláudio Bira, então vai hoje publicamente esse abraço carinhoso aí, o querido amigo Cláudio Bira. Nosso Dois Toques também para a GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completando esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspercir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né? Lamentavelmente sendo rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, joga amanhã. O Caxias também joga amanhã, mas o Caxias fora dessa zona de rebaixamento, precisando de mais alguns pontos para se manter na Série C. Já o Ipiranga, nosso outro gaúcho, esse sim, jogando na segunda-feira, está na sexta posição, entre os 8 primeiros, se mantendo, estará disputando aí na sequência os jogos de mata-mata e pleiteando vaga, tentando vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos os jogos dos gaúchos no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. O Grêmio já tem outra decisão. Na terça tem Libertadores da América contra o Fluminense. O Renato vai poupar jogadores? Possivelmente, né? Até porque exatamente contra o Fluminense, que foi o outro eliminado aí na Copa do Brasil pelo outro gaúcho, pelo Juventude. Comigo, o conselheiro gremista Gustavo Schmidt, do outro lado, no Grenal, conselheiro colorado Alan Irgel, e aqui no meio-campo, Calil Semi, conselheiro do Juventude, que é o melhor dos gaúchos nesse momento, hein? Que fase, hein, Calil, do Juventude? Primeiro, o prazer de estar com dois amigos, dois brilhantes conselheiros, conselheiro do Inter, conselheiro do Grêmio, e o teu programa, Cadu, nosso Dois Toques, com a tradição que o Rio Grande não tem quem não goste do Dois Toques, mesmo num dia hoje de uma tragédia, né? Tivemos um avião cair de São Paulo, hoje à né? tarde, essa aeronave com 62 passageiros, e sempre quando perde vidas, ainda mais num acidente, a gente fica todo. O Juventude triste notícia. O Juventude vai encarar o Botafogo. Botafogo vem de uma eliminação para o Bahia na Copa do Brasil. Então, é um jogo muito bom de jogar, porque eles vêm com todo o entusiasmo. Mas enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro. Eles vêm com todo o entusiasmo de quem foi eliminado, quer dar uma resposta para a sua torcida. Então, nós temos que jogar compactado, jogar como viemos jogando o campeonato, sabendo a hora de sair, que nem jogamos com o Fluminense, jogamos com o regulamento na mão, agora
O Juventude tem saído muito bem fora de casa. Eu acho que essa campanha... Mas esse jogo em casa, no Alfredo Jaconi, vai ter a presença do torcedor, até, né, comemorando, sem sombra de dúvida, essa classificação para a próxima fase, né? Apesar que o Juventude também tem ido muito bem. Olha, no domingo passado empatou e ganhava com o Corinthians, que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, e terminou o jogo contra 9, com 9 jogadores, 2 expulsos. E outra coisa, ninguém está tocando a boca nessa arbitragem. Foi um absurdo o jogo contra o Corinthians. Eles conseguiram amarelar todo mundo, quem estava jogando, quem estava fora. É impressionante o que fazem a favor do Corinthians e a favor do Flamengo do Rio. Tá certo que são os maiores torcidas do Brasil, mas é difícil para o Grêmio, é difícil para o Inter, imagina para o Juventude. Mas, Calil, também tem os lá. Esse jogo de domingo passado teve um pênalti claro a favor do Corinthians que não foi dado. Se fosse o contrário, nós estávamos aqui quebrando tudo. Mas tudo bem. Bom, e o Grêmio, que consequências pode ter, Gustavo, essa eliminação? Porque o Grêmio projetava, e teoricamente, a gente sempre tem dito aqui, né? Teoricamente, essa era a competição mais fácil que o Grêmio pudesse chegar até mais longe, quem sabe até o título. Eu não acredito na Libertadores, o Campeonato Brasileiro, essa situação toda aí, né? E foi uma eliminação que ninguém esperava, até porque enfrentou nada mais, nada menos que o time reserva do Corinthians, era o time B do Corinthians que estava, porque o Corinthians, a preocupação é exatamente previsão dos jogadores, e o Grêmio tinha preservado os jogadores no Campeonato Brasileiro, jogou um time reserva contra o Atlético Paranaense exatamente para essa decisão. Ou seja, que consequências pode ter, né, agora nesse jogo, que é um jogo de 6 pontos contra o Cuiabá, amanhã, 19 horas, lá em Cuiabá. Cadu, primeiramente, uma grande saudação a ti. Novamente, estar aqui é uma grande alegria. O Calil, esse aqui é um dos maiores jogadores de handebol desse Rio Grande de Janeiro. Não só no handebol, no futebol também. Não, essa parte eu já tem muitos times aí controvérsias. Não tem um centroavante como joga e faz gol nem Calil. Mas também uma saudação ao conselheiro Alan do Internacional, que é mais uma vez um prazer estar compartilhando o programa. Eu lamento não poder fazer das palavras do Calil as minhas em relação à pós-eliminação, né? Como ele usou o exemplo do Botafogo, que depois eliminado virá com tudo e volta ao Brasileiro, o Grêmio já não vai com tudo, primeiro por não jogar em casa de novo, né? Vai contra o Cuiabá. Segundo, já vamos com o time talvez reserva. Muito provavelmente o Renato vai repetir o time lá do Paraná, né? Um time com a grande maioria de jogadores reservas. O Grêmio está mobilizado para a Libertadores, pelo que se vê, né? É um ano de Copas. O Grêmio aposta muito nessa questão dos campeonatos de Copa, né? Enfim, apesar de que, ao meu ver, né, as dificuldades que o Grêmio vem apresentando de ultrapassar aí a fase da Libertadores, né, mais uma vez se revelaram no jogo contra o Corinthians. São jogos muito parecidos. Grêmio-Corinthians, Grêmio-Fluminense, né? É clube brasileiro também, o Fluminense. O estilo de jogo diferente, acho até que o grupo do Fluminense é mais qualificado que o do Corinthians, né? E, enfim, mas eu estou muito receoso, eu espero que o Grêmio consiga transformar esse jogo de Cuiabá, né, num jogo em que ele cada vez se afaste mais daquela zona perigosa lá do Z4, né? Agora, se nós marcarmos, né, bobeira lá e tivermos um mau resultado, de novo vamos viver o drama, jogando todas as fichas numa Copa Libertadores que vai nos ocupar aí por 10 dias, aproximadamente, né? Mobilização, as atenções, mídia, treinamento, concentração para a Libertadores, meio que olhando de lado o Brasileirão. Isso me assusta um pouco, Cadu. Não dá para esquecer, evidentemente, né, que o Grêmio está na Libertadores, mas o Grêmio Internacional, uma situação aí ainda complicada em termos de... O Corinthians, né? O Corinthians? Um time misto, porque estava mais focado em se concentrar para evitar o risco de uma queda, que é dramática. E hoje está em zona de rebaixamento, joga amanhã. Exato. Agora, para desespero do Alan, hein? Até porque os jogos são amanhã. O Internacional pode dormir na zona de rebaixamento. Porque se ganhar o Fluminense ou o Corinthians, o Internacional é o primeiro hoje, né, que foge
das zonas de rebaixamento. Embora, tem que se frisar sempre, o Internacional tem 5 jogos a menos que os demais, né? E em relação ao Grêmio são 3 jogos. Bom, mas esse jogo contra o Atlético Internacional com diversos problemas, né? O Roger teve uma semana aí, e essa foi a última. Depois o Inter não terá mais no mês de agosto os jogos, a semana toda é liberada para que ele possa ajustar, né, a necessidade que o Inter precisa em relação ao aproveitamento que tem. Vai provavelmente enfrentar um Atlético, que terá decisão também contra o Belgrano pela Sul-Americana na próxima semana. O Atlético deve também vir com time reserva, como jogou contra o Grêmio na semana passada. E o Inter hoje, mais uma notícia ruim, embora não tenha mostrado. Borré fora por 1 mês com lesão muscular. Esse é o Internacional com diversos problemas, né, de campo e extracampo. Boa noite, Cadu. Gustavo, o Calil e a todos que nos assistem. É um prazer estar entre amigos e falando do futebol gaúcho, que a gente gosta por demais. O momento do Internacional ele é extremamente crítico, né? Dentro de campo temos um jogo que é muito sensível. Um resultado negativo, né, pode levar a consequências que a gente não sabe. O Internacional está perdendo jogadores, né? Perdeu Bustos. Vitão estava para sair, não queria jogar, já tinha um acordo com a direção, estava fechada a venda para o Vídea Real, né? Não quis jogar contra o Palmeiras, pediu para não jogar contra o... Aí foi convencido de jogar. Como é que é a cabeça desses jogadores estão? É que o que está acontecendo, e veja que são vários jogadores que estão representando descontentamento já há muito tempo dentro do Internacional. Eu acho que existe algum desacordo interno, né? O Vitão tinha um acordo com a direção, ele poderia ter saído do clube sem o Internacional ter nenhum retorno financeiro. A venda estava fechada, parece que por 8 milhões de euros. E aí o Internacional, no último momento, a informação que se tem é que mudou, queria 10 milhões de euros. O clube espanhol recuou. E o jogador ficou insatisfeito. O Alan Patrick, por exemplo, já tem, parece que uma negociação com o Corinthians para 2025 para lá. O Valência está descontente. Então existe muita coisa. O Arangues também já foi. O Arangues já foi. Aqui não jogava, com problema ósseo. Aí agora ele chegou, o que já treinou, já vai para o jogo, acabou o problema, acabou. O que está dizendo, o que está nos passando, né? Entre linhas, tudo isso? Há uma dissonância entre o departamento de futebol e a comissão técnica e jogadores. Esse momento da chegada do Roger, da chegada do Paixão, como eu falei antes, é praticamente uma pré-temporada, vai estar começando tudo de novo. Só que à beira da zona de rebaixamento. Claro, tem os 5 jogos a mais, só que o Internacional, por exemplo, já sabendo que Hugo Malo não ia ficar, que Bustos estava insatisfeito, deveria ter feito um movimento para trazer um lateral direito. E agora, amanhã, ele está na dependência de um jogador do Júnior, talvez, que vai ficar no grupo ali, que subiu, e vai ter que improvisar. O Igor Gomes, se o Vitão não jogar, vai para a zaga, vai o Bruno Gomes para a lateral direita. Nada disso era necessário se o planejamento fosse feito na data que tinha para isso. Eu lembro que futebol é orçamento. Eu acho que o Internacional... Ao falar em orçamento, o bilionário tem um ataque bilionário. Deixa eu te dizer, o Internacional montou o melhor plantel do Brasil. Quem olhasse os nomes e o plantel do Internacional, só que para tu manter um plantel desse, tu tem que ir bem na Sul-Americana, tem que ir bem na Copa do Brasil, que gera caixa, tem que ir bem no Campeonato Brasileiro. Nós tivemos as adversidades das enchentes, mas se tu olhar no papel, então eu acho que está faltando aquilo que tu colocaste muito bem, uma integração sobre o departamento de futebol, direção e técnico. Não está tendo a mesma linguagem. Calil. Eu acho que tu está muito feliz e eu achei que eles iam dar uma volta de 180 graus, que não é só mudar o vice-presidente de futebol. Eu acho que chegou um momento que tinha que trazer assim, não é um momento de buscar um coordenador técnico, tipo assim, quem tem história e tradição no Internacional, quem foi campeão, que nem um Dunga, ou que nem um D'Alessandro, não é a hora de ter um coordenador técnico nessa altura. É o que nós temos dito. O
E vamos lá, sendo Coordenador repetitivo, né? Não querendo mais sendo. Todos, isso que tu disseste, olha, o Internacional no início do ano era considerado... É o melhor time do Brasil. Não era considerado, a imprensa do Rio e São Paulo, sendo o país dado ao Inter como os favoritos, né? Junto com o Flamengo e o Botafogo. Ok, foi no papel. Essa é a realidade, foi no papel. Mas tu tem razão nisso aí. É um time que, daqui a pouco as contratações têm que ser feitas pelo futebol, pelo que joga, mas também via o espírito do jogador. A vontade de ganhar. Não é questão de vontade, cara. Cadê o DNA desse jogador? O pessoal não tem liderança. Os jogadores que eu tenho dito aqui, perder, empatar ou ganhar, para eles é a mesma coisa. Jogadores querendo, vamos lá usar o termo do Alessandro, querendo pular da barca. Por quê? Porque tem muita coisa interna. Exatamente. Isso aí demonstra um vestiário fraco. Sem dúvida. E aí, assim, a gente tem Uma vez o Paixão falou isso, hein? Lembre uma vez que estava faltando brio. Te lembra que o Paixão saiu a outra vez do Inter? Que disse é um time sem alma, sem paixão. E daí tiveram que afastar o Paixão para não... Isso aí, e o Paixão disse, esses caras não querem ganhar campeonato. Não é segredo para ninguém que o presidente Alessandro Barcelos é um centralizador. É por isso que a figura do vice de futebol sempre foi esvaziada, né? Existe um novo vice de futebol que a gente acredita que seja um homem de personalidade, né? E que realmente exerça a sua função dentro do clube. Eu acho que está precisando, né, uma pessoa assim, porque existe o extracampo dentro do Internacional que está muito complicado, né? Todo mundo tem visto, né, as notícias desencontradas, por exemplo, em relação às situações do Magrão, né? Existe um jornalista que tem postado situações de negócio, ilações junto com o Magrão, que exerce hoje uma função importantíssima dentro do clube, né? Então isso tem que ser esclarecido. Está havendo inclusive um movimento de conselheiros que vai exigir explicações do presidente, tá? Só que a gente só tem reunião do conselho no dia 23 de setembro. E até lá como é que vai ficar? Não foi pedido a prestação de contas, uma explicação, né? A direção, o presidente, o conselho até agora não se manifestou, e o presidente veio a público agora também dizendo que o Inter tem que resgatar em venda de jogadores 135 bilhões. Isso, essa é a defasagem que tem o clube, né? Mas se tu vê uma série, nós estamos apontando aí vários itens. E isso aí estoura onde? Dentro do vestiário. Esse recurso da Liga, né, que foi um valor expressivo, eu acho que ele veio para cobrir algumas... Não, ali foi bem claro. E também esses investimentos que foram feitos. Não, ali foi... Mas só que assim, o recurso acaba, né? Se o campo não produzir, né, esse investimento... Não, ele foi ele evapora. Ele não utilizou, ele pagou, né, dívidas, empréstimos bancários, enfim, para ter crédito exatamente para trazer esse jogador. Mas jogadores que até agora não deram uma resposta. Qual foi o jogador que deu uma resposta? E a motivação de jogar agora apenas o Campeonato Brasileiro, assim, rodadas, né, quase semanais, basicamente jogando para não cair, para não correr riscos, é um processo realmente assim desmotivador, né? A tendência do elenco é não ter grande mobilização. Falo isso não só do Internacional, né? Se porventura, espero que, batendo aqui, né, que a gente não caia aí para o Fluminense, o Grêmio vai viver essa mesma situação. Sabe, Gustavo, que isso aí me lembra uma reportagem uma vez com o Muricy Ramalho, né? Falando da questão que hoje o jogador tem que ser motivado, que tem que ser uma série de palestras, que tem que ter psicologia. E o Muricy dizendo, mas não pode isso. Grandes clubes como Grêmio, Internacional, São Paulo, dão toda a estrutura para o jogador de futebol. Como é que tu vai motivar o jogador do Guarani de Bagé, então, para jogar? É mais fácil. Hein? É mais fácil. Eles não estão em zona de conforto. Jogar atletas, quando atingem um status como os nossos, né, de salários milionários, né, de fama, né, de visibilidade, seleções aí de vários países, eles entram numa zona de conforto que é mais difícil motivar um jogador que ganha 1,5 milhão por mês para jogar bem contra o Cuiabá, né, do que um jogador do Guarani de Bagé que joga uma vida dele, muitas vezes, num gauchão. Mas a gente vê o Campeonato Brasileiro, e tu vê jogos do Flamengo, tu
vê jogos do Palmeiras, tu vê jogos do Atlético Mineiro de alta intensidade. E tu não vê essa alta intensidade em todos os jogos de Grêmio Internacional. E aí a gente se pergunta por quê? O que está acontecendo? Não é só a parte física, não é só rescaldo da tragédia. Eu acho que existe algo mais, e isso aí se chama departamento de futebol. Aí tem estilo de treinador também, né, que consegue, que joga com muita intensidade, exige isso do grupo, e aí tem a questão física, a questão médica relacionada, grupo, plantel, né, porque quando tu estica a corda você vai ter mais lesões, né? Naturalmente você vai ter que ter um grupo maior para repor. Então assim, é uma equação complexa essa. Eu acho que o Internacional foi feliz com a contratação do Roger, porque o Roger ele conhecia bem quem era o plantel do Inter, estava aqui próximo, porque todo dia tu acompanha a imprensa gaúcha, morando em Porto Alegre, treinando em Caxias. Eu acho que o Internacional foi muito feliz em contratar o Roger. Era o cara que mais conhecia, o Internacional, e o cara que estava levando um Paulo Paixão que conhece. Mas não tenha dúvida disso, Calil. Calil, não tenha. Só que o futebol são resultados. E ele até agora não ganhou um jogo. Ele não ganhou um jogo. Mas não tinha treinador melhor para ele no momento. Eu sei disso, só que a pressão, ela aumenta. Se o Internacional não tiver esse resultado aí, um resultado positivo contra o Atlético Paranaense, foi o que o Gustavo disse. Olha, o Internacional até pode dizer que está uma crise, né? Uma grande crise, mas terá uma crise, porque, primeiro, entrará em zona de rebaixamento. Psicologicamente é horrível. Psicologicamente, é o que eu sempre digo. Esses clubes, o Cuiabá, Atlético Goianiense, né? Ou seja, Vitória, isso está no DNA dele, sobe, desce. Quando o time grande entra numa zona como essa, o Grêmio já assimilou. O Grêmio já assimilou, ou pelo menos mostrou que está assimilando, né? E está saindo. Agora, se o Inter entra nessa zona, com todos esses problemas que tem, né? Mesmo, ok, a gente sabe que o Roger é um estrategista, só que o futebol só vai resultar. Mas Magrão, a minha opinião, tu não achas... Eu sempre gosto de buscar o remédio. Se tu tá doente, antes de tu ir para a UTI, vamos tentar tudo, ou na UTI vamos tentar recuperar. Tu não acha que ajudaria muito o presidente do Internacional e toda a diretoria, e tanto o Roger como o Paixão e toda a equipe, se buscasse um coordenador técnico que tem um DNA de vencedor? O Dunga foi um vencedor do Inter. O Dunga não deixou o Inter. Calil, tem questões políticas. Calil, tem questões... O D'Alessandro é uma referência. Só um pouquinho, Calil, tem questões políticas. D'Alessandro, o Abel não quis. Foi convidado agora e não quis. Porque Abel e D'Alessandro estiveram junto com o Roberto Melo na campanha contra o presidente Alessandro. Sim, mas então, o Dunga não. O Dunga foi no Mas o Dunga não quer mais. O Dunga já foi bem claro. O Dunga foi tentado lá atrás. O Dunga não quer. O Tinga foi tentado por essa direção lá no início. É excelente nome, Tinga. Mas não querem, Calil. O Tinga foi convidado no início, na primeira gestão do Alessandro. Chegou o presidente e perguntou: qual é o teu projeto de futebol? Não soube dizer. Então não adianta. Citar nomes não adianta, Calil. Se sabe que tem pessoas competentes para isso. Agora, a questão é o presidente, a atual direção. Ou tu acha que eles não sabem disso? Por que eu falei o nome do Tinga? Mas os nomes se sabe. É porque tem que parar com essa coisa assim. Mas o presidente não quer, Calil! Só porque tu fala o presidente não quer, Calil! A questão é que o profissional não tem autonomia. Olha, ele tinha um treinador. Quem era o treinador? Era o Cudê. Não. Quem era o treinador? Mano Menezes. Ele conversava com um amiguinho dele, o Cudê. Ele conversava. O técnico era o Mano Menezes. Ele ficava conversando. O que ele prometeu para o Mano? Lá, ano passado, não, na metade do ano, te daria os reforços. Chegaram os reforços, o que ele fez? Mandou o Mano embora e trouxe o amigo. Aí deu para o amigo todo o poder dentro do clube, que até um engenheiro agrônomo, seu Cudê trouxe. Tirando, né? Uma engenheiro agrônomo. Eu achei o maior absurdo. Mas não é, Calil, ele não quer, Calil. O maior Calil. absurdo para o Internacional não ter um auxiliar técnico
Mas não, profissional Calil, do esporte, clube internacional, Calil, tudo que está dizendo todo mundo sabe. É desculpa. O presidente não quer. O presidente é um centralizador. Ele manda e desmanda no clube. E eu vou te dizer mais, com essa maneira de trabalhar, ele está ficando cada vez mais isolado, tá? Politicamente, inclusive. Tá? Existe uma revolta muito grande e situações aí vão aparecer dentro do Conselho Deliberativo por esse vértice dele de trazer tudo para si. O profissional que trabalha lá dentro não tem autonomia. Alan, as mesmas relações que se faz aí, que tem se ouvido, né, a respeito aí dessa questão do coordenador técnico do Inter, do executivo de futebol do Inter, se o presidente não construir base política de apoio, né, começam ruídos, começam a surgir ilações, e aí não estou entrando aqui absolutamente nenhuma tese, ele vai enfraquecendo, e daqui a pouco o presidente, em vez de, né, ter um clube, né, sob o seu comando, ele passa mais se defendendo de acusações, Gustavo, e de pressão do que propriamente trabalhando. Porque um presidente tem que cuidar da gestão e da política do clube. Dúvida. Delega ao futebol quem conhece o futebol. Presidente dentro do vestiário toda hora, tenho dito aqui, o jogador olha, não sabe nada. Não sabe nada. Essa é a realidade. Não, e ele perde a independência dele de poder agir. Né? Eu acho que o presidente no vestiário tem que intervir quando a situação é complicada. Não, agora, se tu está toda hora dentro do vestiário... Eu acho que o Cadu foi muito feliz, então, e todos que estão aqui, tu diminui instâncias. Se tu cria instâncias de ter o vice de futebol, do vice a coordenação técnica, até chegar no presidente, quando o presidente chega, porque é a última palavra. Se ele já é a primeira palavra, não tem mais o que fazer se ele já está ali no vestiário. Falar em chegar, está exposto. Falar em chegar, o Roger na última coletiva ainda está no mercado, está aí, né, buscando jogadores, enfim, tem umas coisas que não dá para entender, né? Agora está buscando o Bruno Tabata, esse, né, que era do Palmeiras, que não deu resultado. Já está em Porto Alegre. Já está em Porto Alegre. Aí vendeu o Maurício, e agora está trazendo um jogador que era reserva do Palmeiras, foi para a Arábia, não deu resultado. Então essas coisas não dá para entender. Eu acho que o Maurício, a contratação do Palmeiras do Maurício era para enfraquecer o Inter. Eu não vejo que o Maurício não vai ser titular no Palmeiras. Não, mas eu acho que é só para enfraquecer o Inter. Não, o Palmeiras não interessa, Calil. A questão financeira foi um bom valor, né? Maurício, agora tu leva o Maurício promissor, né? Então eu acho que o Palmeiras olhou também um pouco. Bom, mas tá, pelo menos alguns estão chegando e outros devem chegar, né? E teve a apresentação, né, do mais novo reforço, que é o Agostinho. Aí o nome não se diz, é Roger, né? Vamos ver como é que foi a apresentação dele. Bueno, primero gracias por la bienvenida y sí, es una felicidad enorme estar acá. Obviamente un equipo con tanta historia y con tanto renombre de Brasil es un orgullo que haya confiado en mí, así que nada, contento de estar acá y ya con muchas ganas de estar en el campo. Sí, bueno, ya había estado en contacto también con el chino por el tema también de Uruguay. Y nada, desde que llegué me han tratado súper bien, es algo que le comenté a mi familia apenas llegué, que se portaron todo el mundo, desde el utilero al cocinero, me han dado la bienvenida increíble, así que nada, y en cuanto al club, nadie va a poner duda la historia de Inter, así que recuerdo obviamente la época de la última copas que ha ganado internacionalmente, es algo que me da mucho orgullo, que es algo que está presente y que no pasó hace mucho tiempo, así que ¿por qué no? Esa historia no se puede volver a repetir en poco tiempo. Sí, no, es algo que realmente se habló mucho con mi familia. Y no fue muy difícil, la verdad que extrañamos un poco lo que es la cultura sudamericana y el fútbol en sí sudamericano y cómo no, trato de defender todas las... Que se queden tranquilos, que voy a dejar todo, obviamente en el fútbol hay 3 resultados, pero... Muy lindo, grande.
Tá, então, esse é um dos novos reforços do Internacional, e o Inter que busca também, né, esse jogador de meio campo, que é o Bruno Tabata, né, e também o Samir, que é um jogador que reserva no Tigres do México. E esse jogador, o Agostinho, também chega com um problema, às vezes vai parar no DM, né, ele tem um problema de joelho. Então, chega um jogador, afora os outros que estão todos no departamento médico, alguns voltando aí para essa partida aí contra o Atlético Paranaense no domingo, Beira-Rio, 19. O Inter que ainda não ganhou no Beira-Rio após a volta à sua casa em função da tragédia, né? Que passamos da tragédia climática. Olha, tudo de bom, que você tenha certeza que sai totalmente satisfeito em relação ao que você precisa em termos de imóveis. Você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis, né? Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento, né? Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico de Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Né? Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, de pisos, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. Aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, né? Então, todos mais de 60 anos na Casa dos Pneus. E aquela promoção permanente que você tem lá exatamente também para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Está aí, vindo na Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar sobre até Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta sexta-feira. No seu cavalo e partiu, levantando as folhas caídas no chão. Mas ao entrar na floresta, ela se perdeu na escuridão. De repente, as estrelas iluminaram seu caminho. E ela pôde chegar em casa. Pai, fica mais fortinho. É que o algodão morre de medo do escuro. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. Montou no seu cavalo e partiu, levantando as folhas caídas no chão. Mas ao entrar na floresta,
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha aqui pela Masper TV, né? Pela antena parabólica de todo o Brasil, pela 520 da Claronet, também pelas plataformas digitais. Tem o meu canal lá, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, né? Se não viu ao vivo, vê a hora que você tiver condições. Também as redes sociais aí das emissoras. Nossos Dois Toques de hoje com o conselheiro gremista Gustavo Schmidt, o conselheiro de Juventude Calil Sebe e o conselheiro colorado Alan Iuel. Bom, o Grêmio tem esse jogo, um jogo de 6 pontos, né, Gustavo? E certamente o Renato terá. O Cuiabá está no desespero aí, né? Para tentar sair dessa situação. Né? O Grêmio não tem a dúvida nenhuma. O Marquezinho já pediu, ó, eu não, mas aí é goleiro, é diferente. Eu não quero ser poupado. Eu não quero ser poupado. Agora, se o Renato tomar essa atitude contra no jogo contra o Corinthians, no Atlético Paranaense, jogo fora, né? Esse também é um jogo fora com o Cuiabá, embora o Grêmio está continuando sempre jogando fora, né? Tem a possibilidade que agora, no dia 15, contra o Bahia, de jogar, né? Voltar para casa na Arena. Né? Agora, esse jogo contra, mesmo com um time reserva, porque o Grêmio tem o foco, né? E o Renato gosta de, não adianta, o Renato gosta, ele prioriza, são as Copas. Né? Não tem mais a Copa do Brasil, agora tem a Libertadores. Mas não pode se descuidar também de uma situação que o Grêmio está ali, né? Na realidade, o Grêmio está fora por uma questão de critérios, né? Cadu, é um jogo de alto risco, até pela posição do próprio Cuiabá, né? que necessita também do resultado aí para continuar lutando para sair daquela zona. Mas um aspecto que temos que ressaltar é o fato de que o Grêmio agora tem grupo, né? Tanto se falou no início do ano que nós tínhamos um grupo curto, né, que faltava qualidade, faltavam opções para o nosso treinador, e o Renato hoje tem um portfólio bastante significativo em termos de opções de atletas. Há algumas situações ainda deverão, né, nós teremos que ter muita calma na avaliação. Tem jogadores que acabaram de chegar, é muito prematuro querer emitir uma opinião definitiva acerca, né, do desempenho de alguns atletas recém-contratados. Mas também, fora do ar aqui, eu usei uma expressão, né? Para mim, futebol é coerência. Tá? Ganhar ou perder faz parte do processo. Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre, especialmente em clubes do tamanho e da grandeza da dupla Grenal. Me refiro, obviamente, aqui ao Grêmio. Coerência por quê? Porque antes, quando nós tínhamos como alternativa para a camisa 9 o nosso, né, JP Galvão, né, jogava todas, sob o argumento de que o Grêmio tinha ele como a única opção para a camisa 9. Pois agora, para minha surpresa, um jogo decisivo, o Renato muda o sistema de jogo e abre mão do camisa 9, tendo no mínimo 2 opções. Né? O Arezzo, que sequer banco ficou, e o Diego Costa, que cai entre nós. Né? Acho que foi uma volta um tanto prematura e não conseguiu nenhum desempenho que justificasse o seu ingresso em campo, né, no jogo contra o Corinthians. Não conseguiu fazer nenhum enfrentamento. Me deixa uma parte. O Renato, na coletiva, ele justificou por que ele não colocou o atacante. Inclusive, interpelou um jornalista. Né? Em função de que esse atacante não marcaria o lateral. E aí ele perguntou para o jornalista, tu faria alguma coisa diferente do que eu fiz? E ponderou dessa maneira, né? E não se arrependeu do que fez. Mas aí que tá, eu acho que quando você tem humildade, não é um dos atributos do nosso treinador. Tá? Ele nunca demonstrou ser uma pessoa que tem capacidade de reconhecer eventualmente algum equívoco. É sempre terceirizando a responsabilidade do mau resultado. Seja porque é campo, porque é logística, porque é o hotel, porque é falta de jogadores. E quando não tem o que dizer, ele diz, vou conversar com os meus jogadores. Ou seja, é sempre meu transferindo. Meu grupo até isso, porque ele sempre falava, olha, eu não tenho grupo, eu não tenho grupo, eu não tenho grupo, eu não tenho grupo, eu não tenho grupo. Aí os reforços chegaram, aí eles calam os bruxos. Né? O Monsalve na partida contra o Atlético Paranaense foi decisivo. Demonstrou ser uma boa alternativa. Aí ele faz 2 modificações contra o Corinthians, tem 5, ele fez 2
A terceira foi o Edenilson lá, um minuto faltando para terminar o jogo, para bater pênalti, depois foi aquele horror em termos de penalidades máximas. Né? Mas essas coisas que realmente também... Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem todo um segundo turno pela frente. Eu vejo que sempre é mais difícil agora para o Juventude manter essa campanha, porque ele precisa ainda fazer 20 pontos no segundo turno para sair dessa zona do terror. Né? O Juventude precisa fazer 20, 22 pontos no segundo turno. Eu acho que o Grêmio e o Inter não é o grande que vai cair. Os dois vão se manter na Série A. Calil, essa história de time grande não cai. Time grande não cai, eu já ouvi. Vai cair um dos grandes. Eu acho que quem está sem nenhum padrão de jogo é o Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai crescer. Está sem nenhum padrão mas ele eliminou o Grêmio, cara. Esse treinador não tem... O Corinthians não tem um padrão de jogo. E o outro que está encaixando agora, que está botando a mão, é o Mano. O Fluminense não marcava ninguém. O Garbasco chamou, é timinho aqui. É timinho. O Grêmio vai passar por cima. É teoria. O Corinthians está aí, eliminou o Grêmio. Não tá. Não vejo. Não, Corinthians. É um time fraco? Mas eu não sou. Eu acho que o Fluminense já está com muito mais padrão, porque o Fluminense passou a marcar, passou a ter marcação. Mas isso é problema dele, é problema do Corinthians. Nossa preocupação é Grêmio Internacional. Acho que nenhum dos dois Grêmio. Essa de achar. Eu já ouvi um presidente dizer assim: time grande não cai. Time grande não cai. Não, mas é a minha opinião, não sou o presidente. Eu acho que tanto o Grêmio como o Inter vão bem no segundo turno, não vão cair. Eu também acho. É mais perigoso para o Juventude do que para o Mas por dois aspectos eu concordo contigo. Primeiro, como torcedor, eu não consigo nem imaginar passar por um vexame desse de novo. Tá? Primeiro aspecto. Segundo, tem grupo, tem tradição, tem tamanho, tem orçamento, tem torcida, né? Ou seja, tem condições de trabalho. O segundo turno voltando para casa, ou seja, por esses aspectos eu nem cogito cair, mas eu nem chego ao ponto de falar em rebaixamento. Eu falo em terminar mais um ano lá naquela zona que a gente não... Sul-Americana. Um ano que não vamos chegar a lugar nenhum de novo. E nós continuamos com o mesmo modelo. E tudo tende a ir até o final do mandato do nosso atual presidente Guerra. Se o Renato não decidir mudar, esse modelo vai até o fim. Ou seja, mais um ano e meio que provavelmente estaremos nessa mesma situação. Gustavo, é o que eu tenho dito aqui. Olha só, eu não sendo repetitivo, mas sendo... Grêmio Internacional estão cada vez se afastando mais dos grandes, de Palmeiras, de Flamengo. Olha só a preocupação de Grêmio Internacional. Botafogo. Eu não vou cair. Eu tenho que fazer 45 pontos. Mas que isso? Onde é que o Grêmio Internacional chegaram? O Grêmio tem 11 estrangeiros. O Internacional tem 9. Agora vai sair um, vai vir outro. Tem 9, 10 estrangeiros. É que eu tenho dito, cadê a base? Cadê o trabalho de base? Muito bem, Cadu. Cadê o trabalho? As grandes conquistas de Grêmio Internacional. Era o quê? Metade de base e metade de jogadores jogo que chegaram. Grêmio e Atlético Paranaense em Curitiba. Quem foi a dupla de zaga do Grêmio? 2 meninos. 2 meninos. Ou seja, jogaram um partidaço. Cadu. Um partidaço. Será que nós precisamos de Rodrigo Caio aqui, que está aí? Não tem jogou! Cadu, eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu aproveitar. Depois eu vou te falar aí. Tem um zagueiro de 20 anos que está emprestado do Palmeiras no Juventude, da base do Palmeiras. O Palmeiras botou aqui para treinar. Minutagem, projeção. Mas era o que o Grêmio Internacional fazia. É impressionante o que joga esse zagueiro. Menino. Que novidade. Era o que o Grêmio Palmeiras. Era o que o Grêmio Internacional fazia com seus jogadores. É verdade. Era agora do Grêmio Internacional estar emprestando para o Juventude uns 2, 3 jogadores para o Juventude, o Grêmio ir para ir lá pegar a experiência. Eu me lembro todos que o Grêmio e o Inter emprestaram para o Juventude voltaram tudo preparado para cá. Muito preparado. E agora nós estamos pegando emprestado de quem? Emprestado do mas a questão... Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Do Palmeiras tem 2, do Santos.
Mas essa preocupação do Grêmio é exatamente essa mobilização exata, para que não tenha, né, a consequência dessa eliminação. Porque também tem que ser o outro lado da moeda. O Grêmio 12 pontos, né, fez 10 pontos aí nos últimos no Campeonato Brasileiro. Tem que deixar bem claro isso aí. O Grêmio, na realidade, se não me engano, chegou aí ao 6º jogo invicto. Né? Vamos ver o lado bom também, né? Agora a questão é exatamente isso aí, é dar continuidade a isso. E não se abale com essa eliminação. O que me preocupou é ser eliminado para um Corinthians, do tamanho que é o Corinthians, com a força que tem o Corinthians, seja de CBF, de arbitragem, de tudo, tradição, enfim. Não dá para desprezar, eles têm grupo, talvez não estejam no melhor momento, mas eles vão incomodar no segundo turno do Brasileirão. E eles vão longe da Copa do Brasil. Né? O Corinthians é time que se mobiliza. É Corinthians, não dá para dizer. É Corinthians. Mas o que me deixa preocupado, Cadu, é o seguinte: nós jogamos com nossa força máxima 2 jogos, totalmente mobilizados. Jogamos 40 minutos com um jogador a mais em São Paulo. Jogamos em casa, em casa que eu digo Curitiba, que já é a nossa casa. É verdade, não, é verdade. Falo que é o nosso Olímpico, o saudoso Áurea do Olímpico. Né, todo aquele negócio todo, casa cheia. E a gente não superou o Corinthians em 200 minutos de jogo. 200 minutos de jogo. Mas aí foi muito pela postura do time. Bom, postura você tem toda indo para a Ferragem Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisar em termos de ferragem. Né? Então, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Né? O slogan da Lampião diz tudo. Não onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisa. Há mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, tem todos os segmentos de nossas vidas, a gente só citando de toda maneira. Olha só, cartões de crédito Banrisul Mastercard. Aproveite a promoção de Dia dos Pais. Tal pai, tal filho. Peça já o seu cartão no aplicativo Banrisul ou na sua agência. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente? Olha, um belo presente aí, né, para você também dar de presente aí, domingo, Dia dos Pais. São os quadros personalizados da gráfica da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além de outros serviços, produtos diversos que você tem lá na Clique. E loja sempre bem pertinho de você aí, ó, Porto Alegre, região metropolitana, e você pede e recebe em casa. Tem telefone, só você acessa pelo site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques desta sexta-feira. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. Nós vamos prosseguir, companheiro.
Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira. Tu acompanha pela Master TV, pelo Co-Stream, para todo o Brasil, pela parabólica da Master TV e também pelas redes sociais. No meu canal, você tem aí, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques numeral Cadu Oliveira, assistir ao vivo, assista a hora que você puder. Nosso Dois Toques de hoje com o conselheiro gremista Gustavo Schmidt, conselheiro de Juventude Calil Seves, conselheiro colorado Alan Yuri. Olha só esse recado aí da Unimed para você. Para a Unimed Porto Alegre, pai é quem cuida, porque é na rotina, nas tarefas, nos pequenos momentos do cotidiano, em cada instante acompanhando e participando do crescimento e desenvolvimento dos filhos. Que o afeto de pai se transforme em atitude. Não existe demonstração de amor mais bonita que o cuidado. Feliz Dia dos Pais, uma homenagem da Unimed Porto Alegre. Feliz Dia dos Pais, uma homenagem da Unimed Porto Alegre. Vamos ver os demais jogos aí, como é que fica a rodada do Campeonato Brasileiro, além dos jogos da dupla Grenal, né? Aí na tela, jogos dessa rodada no final de semana. Então, a gente tem aí esse jogo que é começando lá. Bom, o Grêmio Internacional são esses jogos que vocês já podemos ter falado, né? Esse jogo do Criciúma. Eu acho que o que pode nos interessar aí, né? Fortaleza e Criciúma, temos aí o Grêmio, né? Contra o Cuiabá, o Cruzeiro contra o Atlético, esse é o clássico mineiro, né? O Vasco e Fluminense, Corinthians, olha, esse é um dos jogos que interessa aí ao Internacional, né? E até porque se o Corinthians vencer o Bragantino, empatar, sai da zona e encaminha o Inter. O Juventude de Botafogo, o nosso gaúcho melhor na competição. Temos aí também mais um clássico aí, né? O Bahia e Vitória. Outro clássico, já se enfrentaram aí pela Copa do Brasil, agora estarão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Atlético Goianiense e o jogo do Inter contra o Atlético Paranaense. Né? Foi aquilo que eu tinha dito, olha, se o Fluminense vencer e o Corinthians, o Inter dorme nessa zona de rebaixamento. Um time que ainda não está nem definido, né? Com algumas modificações aí, o que o Roger pode trazer nesse time. Algumas novidades, não sei o que pode trazer, não sei mecânica de jogo. Na verdade, assim, nós não temos um lateral direito, porque Bustos foi hoje apresentado no River Plate, oficialmente. Essa foi uma grande negociação, pelos valores foi uma grande negociação. Foram 4 milhões de dólares. O Roger treinou o Bruno Gomes na lateral direita e tem o Igor Gomes. Se o Vitão não jogar, e a história que parece que o Vitão está em litígio, ele vai jogar o Bruno Gomes como lateral, Igor Gomes, Robert Renan, zaga, vai jogar o Bernabé, e aí ele vai fazer uma trinca de volantes, com Rômulo, Bruno Henrique e a volta, finalmente, do Thiago Maia. Tá voltando. Agora, não sei se... Talvez sim, né? Pode facilitar, mas isso aí só o jogo vai mostrar. O Atlético vai vir com um time alternativo, exatamente porque está focado no jogo com o Belgrano pela Sul-Americana, a Sul-Americana que o Inter caiu fora. Bom, pelo lado do Grêmio, né, o Gustavo, olha, o time reserva do Grêmio tem um baita no resultado do domingo passado. O titular não deu, né? Contra o Corinthians na Copa do Brasil. Eu não acredito muito se for mantido aquele padrão, aquele grupo que jogou no Paraná contra o Atlético, com aquela motivação, com aquela mobilização
mobilização, com o entusiasmo da vitória, o Grêmio tem boas chances, sim. Eu tenho receio se o Grêmio fosse com os titulares, porque daí começa, tira o pé, porque não sei. Agora as nossas chances aumentam. É isso aí. Bom, e o Juventude veio com força máxima também, né, tá com o para encarar o líder Botafogo. O Giancarlo, que tem saído muito bem, está lesionado, eu acho que vai ser um Nenê. É que o Nenê não aguenta os também, dois tempos, né? Bom, essa expectativa que os gaúchos se dê bem nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Falar em se dar bem é como a gente sempre faz quando sai daqui, né? Vamos para o Barranco, restaurante, churrascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueça daquelas promoções que você sempre tem de terça a domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser. É só pedir, tem delivery, tem cauê, tem entrega, né? Você nunca fica privado muitas das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, a qualquer local, saboreando meu suco da Surva lá, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Motos, né? O Jefferson lá da revenda Avenida Ipiranga, 8113, para lhe dar toda a ajuda que você precisar para revisão, para assistência técnica, quer trocar, quer comprar. Então, é lá, Avenida Ipiranga, 8113. Os adeptos Duas Rodas, facilidades que o Jefferson tem, é na Suzuki São Motos também, tudo que você precisar em termos dos adeptos de Duas Rodas. Preço e qualidade, só tem um caminho, só tem um local. Aí, ó. Grupo Zafari, economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Calil. Obrigado, Alan. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia, né? E desejando a todos os papais um feliz Dia dos Pais. O meu já num outro plano, né? Aqui todos nós papais, né? Então, um feliz Dia dos Pais a todos os papais e tomara que a gente tenha aí vitórias de Grêmio, Juventude e Internacional, para que todos os papais possam ficar felizes, né? Dá o teu resultado ligeiro, rapidamente terminado. Resultado do Grêmio Cuiabá? 1-0 pro Grêmio. Calil, Juventude vai ganhar de 1-0 do Botafogo. 2-0 pro Internacional. Tá bom, aí vamos nessa expectativa aí, eu também apostando aí os resultados e vitórias dos três aí, para que, como disse, comemore aí o Dia dos Papais aí com muita alegria, com muita felicidade. Mais uma vez, então, no domingo, feliz Dia dos Pais a todos os papais. Continue na programação que vocês estiveram assistindo, né? A sequência aí da Master TV, mais informações e mais atrações. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.